Bom dia. Vamos aguardando, os irmãos entrarem para darmos continuidade aos estudos que temos feito, no decorrer deste novo quadrimestre que abrimos, com as cartas de Paulo. Vamos clamar a Deus para que Ele possa ser presente entre nós, que o Seu Santo Espírito seja o nosso orientador, nosso guia nesta manhã, e nós possamos estar sendo edificados através da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós engrandecemos o Teu nome. Nos colocamos como filhos amados do Senhor, comprados com o sangue do Teu Filho, diante de Ti nesta manhã, diante da Tua palavra, com o objetivo, Senhor, de aprendermos mais de Ti, de crescermos na graça e no conhecimento como Tu tem nos orientado. E nós Te suplicamos que Tu possas visitar a Tua igreja reunida neste momento, e que a Tua palavra possa ser nosso norte, possa ser nosso fundamento em todas as questões das nossas vidas, e que estejamos preparados, ó Deus, para responder àqueles que pedirem a razão da nossa esperança, que é o Senhor. Esteja conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos estudando as cartas de Paulo. Esse mês nós estamos especificamente estudando a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo. Já fizemos a introdução à carta, já estudamos 2 capítulos. Hoje nós estamos no capítulo 3 já. E nós sabemos que Paulo designou Timóteo para permanecer ali na igreja de Éfeso, para discipular aqueles irmãos, para orientar os irmãos quanto aos falsos mestres, quanto à doutrina verdadeira, contra o culto verdadeiro e quanto às virtudes necessárias para o exercício de uma liderança eficaz verdadeira. Domingo que vem estaremos estudando sobre identificar uma doutrina falsa, já que nós estudamos sobre a verdadeira, depois sobre as nossas responsabilidades sociais e responsabilidade financeira. Então temos muito que aprender ainda com Paulo em suas cartas, e esperamos que os irmãos estejam engajados, comprometidos com os estudos, como faziam os irmãos da igreja de Bereia, examinando, analisando e aplicando em nossas vidas aquilo que temos aprendido aqui como igreja do Senhor. Então, hoje estamos estudando sobre essas virtudes cristãs necessárias para a liderança. Como reconhecer o bom líder, como escolher um bom líder. Então nós vamos nos ater aos conselhos e às orientações de Paulo através do capítulo 3, onde ele diz estas coisas para Timóteo. E ele começa assim: essa palavra é digna de crédito. No capítulo 1 a gente viu essa palavra é digna ela é fiel, ela é digna de aceitação. Então, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que se a palavra é fiel, se a palavra ela é digna, se a palavra é de crédito, os homens a qual proclama essa palavra, ele deve ser fiel também. Ele também deve ser digno e ele também deve contar com a aceitação. E Paulo queria que Timóteo entendesse isso e replicasse isso, transmitisse isso,
o que é ser um homem fiel, um líder fiel, para proclamar essa palavra fiel. O autor diz aqui: precisa ficar bem claro que o episcopado não é somente um título, mas uma excelente obra, uma nobre função. Não se almeja o título, e sim o desejo de servir a Deus e a igreja. Porque ele começa assim: essa palavra é fiel. E se alguém almeja ser bispo, ou em outras versões, se alguém almeja o episcopado, porque bispo é uma derivação da palavra episco, né? Ele deseja algo excelente. Então, o autor já nos orienta aqui que todas as vezes que na Bíblia nós vemos essa palavra bispo, presbítero, pastor, elas têm o mesmo significado. Então poderíamos dizer aqui, se alguém deseja ser pastor, ele deseja uma obra excelente, ele deseja algo excelente. Então ele não deseja o título. Nós não devemos desejar o título de líder, o título de pastor, o título de diácono. Nós devemos desejar a função que estas pessoas exercem. É estar a serviço de Deus através da igreja, através da sua comunidade. Então, não é para ser chamado de, né? A pessoa não pode ter o sonho, eu quero ser pastor, mas eu quero servir através desta função. Não é chamado de pastor, né? É chamado para ser. Então, existe os que são chamados de pastores e existe aqueles que foram chamados para ser pastores. Então, a liderança, ela não é uma imposição. A liderança não é uma profissão. A liderança é um chamado, irmãos, é uma vocação, é uma escolha. Se alguém almeja, precisa ter o desejo e a qualificação. As duas coisas precisam caminhar juntas. Eu não posso desejar ser líder e não me qualificar para ser. E não posso me qualificar para ser sem desejar ser. Então, desejo e qualificações precisam caminhar juntos. A palavra episcopado tem o sentido de olhar sobre, supervisionar, quer dizer, epi, acima, corpus, visão, uma visão acima, uma supervisão, entendem? O pastor é aquele que supervisiona, que tem a visão geral, ampla da sua comunidade. Ele conhece os seus liderados e por isso ele governa, ele pastoreia, ele aconselha, ele instrui, ele edifica. Então, essa deve ser o exercício dessa função, o exercício de supervisionar. Ele diz aqui, não basta apenas aspirar, desejar a liderança. A Bíblia nos apresenta um padrão, diz o autor aqui. Paulo traz uma lista de qualificações para esta pessoa, um modelo a ser seguido, condições impostas. Então, o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 3 não é apenas uma sugestão. Aliás, não é uma sugestão, é um padrão, é uma normativa. Se você aspira a ser pastor, diácono, líder, você tem que ter o perfil que está aqui. Então, nós precisamos nos ater bem a essas virtudes cristãs para fazer as nossas escolhas como líderes e para reconhecer aqueles que lideram sobre nós como homens fiéis. Então, ele diz, é necessário. Ponto. Precisa ser assim. É necessário, verso 2, que o pastor seja irrepreensível. O que é ser irrepreensível?
O que é ter uma vida irrepreensível, irmão? É ser perfeito? Não, porque perfeito só Jesus foi. Só o nosso Senhor. Ele é perfeito. Nós estamos em processo de santificação e transformação até chegarmos ao dia perfeito. Mas essa palavra irrepreensível, o autor diz aqui, ó, ele não pode, né, ser estigmatizado por nenhuma infâmia. Ou seja, rotulado, reconhecido. A sua identidade não pode estar vinculada ao seu erro. Exemplo, quando você diz assim, conhece Pedro? Aí você diz, conheço. Mentiroso como só. Isso é identidade. Conhece Maria? Fofoqueira não tem igual. Conhece João? Mal paga, não confia nele não. E José? Mulherengo que só. Vocês entendem, irmãos, o que é ser irrepreensível? É aquele que não permanece, não vive, como diz a palavra, habitualmente no pecado. Ele pode incorrer em alguns erros e corrigi-lo logo. Ele não é conhecido ou reconhecido pelo seu erro. Os erros não o identificam, como nós citamos aqui como exemplos, e vocês sabem que isso é comum de acontecer, você vê esses comentários. Então ele diz, o nosso líder, o líder de vocês, o líder da igreja de Deus, ele tem que ter vida irrepreensível, caráter aprovado. O apóstolo Paulo diz que ser é mais importante do que fazer. Então, no momento da escolha dos nossos líderes, nós não precisamos estar tão preocupados naquilo que ele sabe fazer, mas em primeiro lugar aquilo que ele é. Porque o saber fazer a gente instrui, o saber fazer a gente capacita, o saber fazer a gente aprende. O ser exige transformação interior e isso depende de nós, é entre nós e Deus. Então nós precisamos estar preocupados quem essa pessoa é, primeiro do que o que ela sabe fazer, quais as suas qualificações no fazer, no realizar. E ele continua, ele é irrepreensível, vamos nos atentar à lista porque ela não é pequena, ele é irrepreensível, ele é marido de uma só mulher. Dentro desse contexto aqui, dessa interpretação, Paulo não está, segundo muitos mais estudiosos, né, vinculando esse texto a divórcio, a monogamia, mas especificamente, mas ele é fiel. Ele está falando aqui de fidelidade, de vida familiar, segundo o autor, exemplar. Esse homem, ele é irrepreensível, ele tem um caráter aprovado, ele é fiel à sua esposa e à sua família, ele é equilibrado, ele tem domínio próprio, o fruto do Espírito é real na sua vida, ele é respeitável, hospitaleiro. E hospitaleiro aqui é muito mais do que aquele que gosta de receber na sua casa, é aquele que gosta de acolher, é aquele que acolhe, que recebe, que abre espaço para o outro, que consola, que instrui, que tem tempo para. Entende, irmão? Quando você diz assim, tudo bem com você? É aquele que não quer que você diz tudo bem, tchau. É aquele que está disposto à escuta, a dizer, não está tudo bem, eu preciso conversar. Esse é o líder hospitaleiro, aquele que
partilha a sua intimidade, aquele que dá espaço para o outro, aquele que acolhe o outro, acolhe os seus liderados. Ele é apto para ensinar, muito mais do que ser bom de Bíblia. Ele é aquele que instrui, é aquele que fundamenta os seus conselhos dentro dos padrões bíblicos, é aquele que trilha com os seus liderados o caminho que o leva ao mirante, né? Geralmente vocês que já pararam num mirante na nossa cidade, tem um, os irmãos podem perceber isso. Você vem de uma rua pequena, né, estreita, depara diante de um espaço maior e de lá, do alto, você consegue ver a beleza da paisagem, você vê a clareza de estar do alto. O líder é esse, irmãos, que te leva a olhar acima das circunstâncias, a ver o lado bom da situação, a se desvincular do problema e olhar o problema como ele deve ser olhado. Esse é o apto a instruir, a que traz você à visão do alto. É aquele que maneja bem essa palavra. Então, na escolha dos nossos líderes, não vamos filtrar essa escolha apenas num item. Ele é bom de serviço, ele é bom de Bíblia. Não, ele tem que ser esse conjunto de caráter aprovado, de fidelidade, de acolhedor, de instrutor, de edificador, como diz o texto. Ele não é dado ao vinho nem à violência. Ele não é dominado pelo vício. Ele tem, segundo o autor aqui, os seus desejos e os seus impulsos sob controle. Ele não é descontrolado. Ele freia, ele tem a sua vida sobre a rédea da sua conduta, do seu intelecto. Ele não é conduzido, ele conduz. E ele é inimigo de discórdia. Ele é pacificador e ele não é ganancioso. O dinheiro não é o norte da sua vida. Os irmãos sabem como é preocupante termos um líder que o seu foco é o dinheiro. Que o fazer dele vai estar voltado para isso. O falar dele vai estar voltado para o dinheiro. As escolhas de ministérios dele vão ter por base isso. O tratar com os seus liderados vai ter por base o dinheiro. E os irmãos sabem que isso vai trazer sérios problemas à comunidade. Então Paulo está dizendo, o líder, ele, segundo o autor, ama mais as pessoas do que os bens e as coisas. Então nós já vimos aqui uma série de qualificações para aqueles que estão acima, que Deus colocou sobre nós, numa função de liderança. E ele continua aqui, ele deve governar bem a sua própria casa. Por quê? Porque ele tem que demonstrar a sua capacidade de atuação como líder. O autor diz, quem vai supervisionar, olhar sobre, liderar, precisa ter sido aprovado na liderança menor, né? Que é a sua casa. Por isso, entre as características apontadas por Paulo, algumas se relacionam à família. Marido de uma só mulher, governar bem a sua própria casa, ter os seus filhos em sujeição e respeito. Então, por que essa vida pessoal, ela se mistura com a vida eclesiástica? Porque nós temos uma vida só. Eu não posso ser uma bênção na igreja e uma maldição na minha casa. Eu não posso ser uma bênção na igreja e uma vergonha na sociedade.
Eu não posso ser uma bênção na igreja e uma maldição no meu trabalho. Eu tenho uma vida só e ela deve glorificar a Deus. Pessoal, espiritual, social, ela deve viver em coerência. E o nosso líder, muito mais. E Paulo continua, ele não deve ser novo na fé, Timóteo. Por quê? O autor diz, a orientação de Paulo é que esse líder não seja neófito, quer dizer, novo, novo, fito, planta. Ele não deve ser uma plantinha nova. Ele tem que ter raízes profundas na palavra, no governo, no relacionamento com Deus. Não significa que ele tenha que ser idoso, mas tem que ser maduro espiritualmente. O novo é inexperiente e corre o risco pessoal de se ensoberbecer. Não é apenas o autor da nossa revista que diz isso, mas a própria palavra. Ele diz, ele não deve ser novo na fé, verso 6, para que não se torne orgulhoso. É muito perigoso, irmãos, essa posição de estar em destaque, de ter visibilidade, e muitas pessoas não sabem lidar com isso. Infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com isso. Então é preciso ter maturidade espiritual para lidar com essa visibilidade, com esse destaque, com essa posição de líder, de estar acima. Porque Paulo diz assim, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o diabo. E o que foi? Qual foi a sua condenação? A soberba, o orgulho que ele não perdeu em nenhum momento diante de Jesus lá no deserto. Qual foi a proposta de Satanás? Olha, vem aqui, olha aqui de cima e vê tudo isso. Eu vou te dar tudo isso se prostrado você me adorar. Não foi? Então, quando Deus, irmãos, nos eleva acima, quando Deus nos coloca numa posição de liderança, não é para a nossa exaltação, não é para a nossa glorificação, não é para ser um grande homem de Deus, é para ser um grande servo, é para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado através da sua vida e através da vida da sua igreja. É este o alvo do Senhor. E ele diz, é necessário que eles tenham bom testemunho do de fora. Que ele não envergonhe nem caia no laço, na armadilha do diabo, do o apontar do dedo, né? O autor diz aqui, o caráter está relacionado com o que eu sou e com a minha conduta, com o meu modo de viver. Caráter trata da minha relação com Deus e comigo. Conduta diz respeito à minha relação com o outro. Então, a minha relação com Deus, ela deve ser tão saudável quanto a minha relação com o outro. Ela deve refletir, a minha relação com o outro deve refletir a minha relação com Deus. Então, eu preciso ter esse bom testemunho com os de fora. Você diz assim, ninguém tem nada com a minha vida. Tem. Tem porque Paulo diz que a nossa vida é uma carta que vai ser lida por todos. O que tem sido lida pela vida dos nossos líderes? O que tem sido lido através das nossas vidas como liderados? Então, Paulo, é importante que essa leitura seja uma boa leitura.
E ele continua: os diáconos da mesma forma, do mesmo jeito, as mesmas qualificações que se exigem para o pastor, Paulo diz, se exige do diaconato, que ele seja irrepreensível, que ele seja marido de uma só mulher, que ele governe a sua casa, que ele tenha uma conduta e um caráter aprovado. A mesma coisa, onde está a diferença está na função. Não existe função maior ou menor, função mais importante ou menos importante. Existem funções diferentes que devem ser exercidas no contexto da igreja. O pastor é aquele que supervisiona, nós aprendemos aqui, é aquele que tem uma visão ampla, é aquele que instrui, é aquele que edifica, é aquele que conduz, que pastoreia. E o diácono, ele é como se fosse, irmãos, vamos falar aqui assim, grosseiramente, o olheiro do pastor. É aquele que vai identificar as necessidades materiais dos seus irmãos, as necessidades financeiras, as necessidades emocionais, as necessidades familiares e convidar, né, o pastor a esse pastoreio junto com eles. Então, quando Paulo instituiu o diaconato, né, quando a igreja instituiu o diaconato, que a gente vê essa palavra pela primeira vez lá em Atos 6, o que estava acontecendo? Estava tendo um problema a nível material, a alimentação diária, as cestas básicas, vamos dizer assim, estavam sendo, as viúvas judias estavam tendo preferência em relação às viúvas gregas, aquelas que aceitaram a Jesus, né? Gentias, que não era judeu, elas estavam tendo preferência e as outras estavam ficando em prejuízo. E os apóstolos se reuniram e disseram: não podemos nos preocupar com essas coisas, nós temos que evangelizar, nós temos que instruir o povo na palavra, nós temos que proclamar a palavra. Então vamos eleger alguns irmãos que cuide destas necessidades. O diaconato se instituiu nesse contexto. Então você que é diácono, você é o olho mais perto, mais próximo. E porque você entra nas casas, né? Porque você tem acesso à intimidade das pessoas, você tem que ter uma conduta ilibada, você tem que ter um caráter realmente aprovado para ser aquele auxiliador, aquele cooperador. Então, as funções se divergem, mas elas têm o mesmo nível de importância. E ele continua: eles devem ser experimentados, também não devem ser novos na fé, eles devem passar por um período de experiência, de avaliação e ser considerados irrepreensíveis, ser avaliado o seu caráter e então eles exercerem o diaconato. Os irmãos estão vendo a responsabilidade que temos como igreja na escolha dos nossos líderes. Nós precisamos atentar, irmãos, para essas orientações da palavra. A Bíblia, ela tem resposta e orientação para tudo na nossa vida e na vida da igreja. Então nós temos que ter responsabilidade nessa escolha, nessa indicação, no exercício das nossas funções como líder. E ele diz: a experiência não está necessariamente, o autor, vinculada à idade. Ela está vinculada à vida cristã testada e às virtudes cristãs vividas e praticadas. Então, a maturidade não está atrelada à idade. A maturidade está no evangelho vivido, na virtude cristã aplicada na prática diária do líder. Um cristão veterano não é necessariamente, o autor diz aqui, alguém maduro, e os irmãos sabem disso. Os irmãos já vivenciaram isso, eu tenho certeza, né, que isso já ocorreu.
Então, Paulo diz orientação para o pastor, para os diáconos, agora para as mulheres. O verso 11 ele diz assim: as mulheres do mesmo modo também é necessário, também exige uma conduta, existem condições impostas. Que mulher é essa? A interpretação aqui nos faz entender que essas mulheres, ou Paulo estava se referindo às mulheres dos diáconos e pastores, ou Paulo estava se referindo às mulheres que auxiliavam esse ministério. Os irmãos sabem que Jesus teve muitas mulheres que auxiliou e até financiou o seu ministério. Os irmãos sabem que teve mulheres que acompanhou Jesus até o pé da cruz. E lá nós vemos Mateus dizer que elas estavam desde a Galileia, quer dizer, desde o início do ministério de Jesus. Tivemos excelentes auxiliadoras, tanto de Jesus como dos apóstolos. Mas também pode ser que Paulo esteja falando aqui das esposas desses líderes. Por quê, irmão? Se eu sou esposa de um líder, de alguém que está em visibilidade, em destaque, numa posição acima, eu vou ter visibilidade. Então os irmãos sabem disso, que a família do pastor ela é mais visada do que a família de qualquer outro membro da igreja que não ocupe uma posição de liderança, porque você espera uma conduta mais real, mais aproximada com o discurso, não é isso? E Paulo está dizendo que tem que ser assim. Elas devem ser respeitáveis, elas devem ser não caluniadoras, elas devem ser equilibradas e fiéis em tudo, porque esses líderes vão partilhar a vida da igreja com suas esposas, com as suas auxiliares, com o seu braço direito. Então ela tem que ter equilíbrio para ouvir, para ajudar, para compreender, para não falar demais, né? Como Paulo está dizendo aqui, para não ser caluniadora, para não ir apontando e divulgando, mas para exercer o seu papel de cooperadora. O líder ele tem uma missão e a mulher ela tem uma submissão, entende, irmãos? As pessoas elas interpretam essa palavra submissão como algo deprimente, algo menor, algo pequeno, mas não é isso que a palavra nos ensina. A missão do líder, ela deve ser acompanhada desse suporte, desse auxílio, dessa cooperação, dessa submissão, seja na igreja, seja no lar, seja em qualquer situação que você esteja na posição de liderado. O seu chefe, ele tem uma missão na empresa. E o seu papel é estar nessa submissão de auxílio, de cooperação, de socorro. Então, Paulo está orientando aqui as esposas que estão nessa posição ao lado de líderes, elas devem estar abraçando, junto com o seu líder, esta missão de vida irrepreensível, de fiel em tudo, de caráter aprovado, de auxílio e socorro em todas as situações, não é? E o verso 13, Paulo diz assim, olha, o verso 14, eu esperava, ou eu espero, encontrar vocês logo. Quando Paulo deixou Timóteo em Éfeso e seguiu para a Macedônia, o objetivo, ou pelo menos o desejo dele, né, era voltar logo e se encontrar com seu filho na fé. Mas Paulo diz, pode demorar. Verso 14, verso 15, mas se eu demorar,
eu quero te dizer como você deve proceder. Então, eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa colocação que Paulo faz. Nós somos a igreja de Deus. Nesse verso 14 nós vamos ver as expressões aqui, casa de Deus, igreja de Deus vivo. Nesta igreja de Deus, precisa haver planejamento, irmãos. Precisa haver condução. Precisa haver disciplina. Precisa haver regras. Não é de qualquer jeito, não. Paulo não diz para Timóteo assim, ó, Timóteo, se eu demorar, você pede o Espírito Santo aí para revelar como é que você tem que fazer e Deus proverá, você vai vivendo a sua vida aí na liderança da igreja. Não é assim, irmão. Então, nós como igreja, quando formos questionar a nossa liderança, quais os planos para 2021, né? O que nós vamos estar estudando, aprendendo? Como que nós vamos conduzir a edificação da igreja? A gente não pode ouvir uma resposta assim, Deus proverá, o Espírito Santo vai revelar, irmão. Deus vai prover, o Espírito Santo vai revelar, mas eu preciso planejar, conduzir. As coisas de Deus têm que ser com zelo, irmãos, tem que ser com ordem, tem que ser com decência, e o Espírito Santo vai nos levando na condução deste planejamento. Paulo diz, olha, Timóteo, eu estou deixando você aí. Você vai ter que instruir esta igreja nesses assuntos que nós já falamos aqui sobre eles. E eu vou te orientar como você vai proceder. Essa responsabilidade nós temos que ter. Esta é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. O autor coloca, Deus confiou à sua igreja, irmãos, a verdade. Olha, no verso 9, Paulo diz que os diáconos devem permanecer no mistério da fé e na boa consciência. A teologia, irmão, ela é importante em todas as áreas da nossa vida. Como líder e como liderado, você pode dizer assim, irmã, se o diácono ele vai olhar as questões de socorro, de ajuda aos irmãos necessitados na área material, algum problema do lar, ele precisa saber Bíblia? Como que ele vai instruir essa família? Como ele vai socorrer? É só a parte física? A parte física muitos podem oferecer, irmãos, mas a verdade real, a parte espiritual, essa é a igreja, esse é o nosso papel. Eu preciso estar alimentado para alimentar. Qual é o mistério da fé que esses irmãos devem deter, devem conhecer? Está aqui no verso 16, que a igreja detém. A verdadeira igreja, ela defende essa verdade, ela proclama essa verdade, ela se fundamenta dessa verdade. Olha, sem dúvida, verso 16, grande é o mistério da fé. Todo o mistério já foi revelado em Cristo. O irmão não fica esperando aí revelação não, porque tudo já está revelado. Eu preciso conhecer o que está revelado, aprender o que está revelado, fundamentar a minha vida no que está revelado. Então ele diz aqui, grande é o mistério da fé. Qual é o mistério da fé? 2 pontos, verso 16. Aquele que se manifestou em carne, ele foi justificado em espírito, ele foi proclamado entre os gentios, ele foi crido no mundo e ele foi recebido na glória. Aqui está o nosso plano de redenção, irmãos. Aqui está a encarnação de Deus através de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. A igreja precisa defender esta verdade. Jesus é Deus.
A igreja precisa defender a justificação. Ele é justo, ele foi justo e ele nos justificou. Ele ressuscitou. Ele foi justificado, ele foi visto pelos anjos, ele morreu, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Aqui nós temos o ministério da encarnação, da justificação, da ressurreição, da ascensão. Ele foi pregado entre os gentios, da proclamação do evangelho e ele foi recebido na glória da exaltação. Nós cremos que ele está à direita do Pai, que ele é o nosso advogado, que ele é o nosso defensor, que ele defende as nossas causas, que o Espírito Santo intercede por nós para isso. Esse é o plano de apresentação da igreja. Ela é coluna. O texto diz, ela é coluna, ela é suporte, ela é alicerce, ela é fundamento dessa verdade. Esse é o seu papel como igreja, como líder, como liderança da sua igreja. O autor diz, o verdadeiro líder precisa andar com Deus, buscar recursos de Deus, viver na dependência de Deus. Somos capacitados e motivados para servir, como pastor, como diácono ou em qualquer outra área que Deus nos colocar, porque todos fomos chamados para servir. Talvez nem todos fomos chamados para liderar, mas todos foram chamados para servir. E as qualificações dos líderes e dos liderados, elas não diferem. Diferem, irmãos, as funções, mas as qualificações não. A gente vê aqui, ó, em 1 Pedro 4, verso 10, diz assim, servi uns aos outros conforme o dom que Deus deu a cada um, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fale com quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva na força que Deus dá, mas em tudo Deus seja glorificado por meio de Cristo na sua vida. Este é o convite de Deus a todos. 2 Pedro 3, 13 e 14 diz assim, nós aguardamos novos céus e nova terra. Mas enquanto nós aguardamos isso, enquanto esse tempo não chega, enquanto a promessa não se cumpre, o que nós devemos fazer? Verso 14, nós devemos nos esforçar para que sejamos achados em paz com Ele, imaculados e irrepreensíveis. Então, como liderado, a sua qualificação não é diferente do líder. A sua função difere. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Depois, aos Filipenses, nós já estudamos, ele disse, sede meus imitadores e prestem atenção naqueles que imitam o nosso exemplo. Então, é uma cadeia que não pode quebrar. É uma corrente que não pode quebrar. São elos interligados. O líder imita Deus. Nós imitamos o líder. E o mundo nos imita. É uma corrente, irmãos. A liderança da igreja deve estar comprometida com Deus. Nós devemos estar comprometidos com a liderança para que o mundo receba, leia, veja esse comprometimento e, como diz a palavra, glorifique ao nosso Pai que está no céu. Você, como liderado, não pode repreender o seu líder se ele não está
cumprindo essas orientações desta palavra se você não está. Então, para você escolher um líder, para você questionar um líder, você tem que estar com a vida tão irrepreensível quanto você exige dele. Nós queremos, às vezes, vida irrepreensível, caráter aprovado do nosso líder. Mas esquecemos de como devemos viver como liderados. Então, o que Paulo, através do capítulo 3, nos ensina nessa manhã é que virtudes cristãs, elas são imprescindíveis na vida da igreja, entre líderes e entre liderados. Esse exemplo deve ser replicado. Os irmãos, eu queria encerrar trazendo a visão, a imagem dos irmãos de uma aeronave. Imagine os irmãos agora num avião. Quem está na cabine? O piloto e o copiloto. Na cabine não entra os tripulantes. Quem tem acesso a todos aqueles botões? O piloto e o copiloto. Eles sabem exatamente quais botões eles devem acessar e eles têm acesso a todos. Quando e que hora eles devem acessar? Se está turbulência, como eles vão se comportar, se eles vão subir, se eles vão descer, se eles vão aguardar um pouco. Mas mesmo que o copiloto ele tenha acesso a todos aqueles botões, a autoridade maior daquela aeronave é o piloto. Então vamos imaginar que a nossa igreja seja um avião e o nosso pastor seja o copiloto. Ele tem acesso, ele tem que ter domínio, governo, direção, mas a autoridade maior dentro desta comunidade é o Senhor. A igreja é do Deus vivo, não é do líder. E este copiloto, ele tem que estar em sintonia perfeita com o piloto para não ter briga na cabine, né, irmãos? Ele tem que estar em sintonia com esse piloto para que os botões sejam apertados no momento certo, na hora certa e o botão certo. E a tripulação não sofra. A tripulação, o que ela faz, irmão? Ela confia no comando da cabine, não é? Ela confia. Nós precisamos sustentar, irmãos, o nosso pastor, nós precisamos sustentar a nossa liderança em oração, confiando de que Deus está entregando a eles o governo, a orientação certa e clamando a Deus por isso, para dar visão. O pastor Ednan sempre diz assim, nas reuniões, né, da liderança, Deus dá a visão ao pastor, que Deus dê a visão correta, a orientação correta, que ele consiga escutar para conduzir a sua igreja de forma a gente não despencar e morrer todo mundo. Imagine piloto e copiloto em discordância. A tripulação toda vai sofrer. Então, quando Paulo diz que esta pessoa, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser moderada, é porque Deus está dizendo, eu dou acesso. Na sua vida você tem que ter acesso, controle em todas as áreas, em todos os botões. Só que a autoridade sobre a sua vida, sobre a vida do líder, sobre a vida da igreja, é do Senhor. Ela é a igreja do Deus vivo. Que vivamos como igreja do Senhor. Irmãos,
A igreja não é para agradar a você. O líder não é para fazer a sua vontade. O líder é para fazer a vontade do Senhor da igreja do Deus vivo. Como identificar o verdadeiro líder? O autor, ele diz, a liderança é uma necessidade na vida, né? Não só na vida da igreja, na vida da família, na vida da empresa. A liderança é uma necessidade. E a igreja carece de líderes com essas características que nós aprendemos hoje de manhã. Vida espiritual autêntica, bom testemunho. A saúde da igreja começa com a liderança saudável. Então, eu preciso reconhecer uma igreja verdadeira e eu consigo fazer isso, filtrar isso através dos seus líderes, através do que ela prega essa verdade aqui, esse mistério da fé que nós aprendemos aqui no verso 16. Ela tem uma liderança comprometida e ela tem os líderes, os seus liderados disciplinados, sobre disciplina. Não vive de qualquer jeito, não. Cada um vivendo do seu jeito. Não. A igreja do Deus vivo, ela é coluna, ela é alicerce dessa verdade. Ela tem princípios. E nós não podemos abrir mão desta comunhão. Então, se você chega a dizer aí, são tantas igrejas, é tanta gente pregando, tanta coisa que eu não sei como escolher, você não tem lido a palavra. Porque se você ler a palavra, você vai saber escolher a igreja que você vai congregar e o líder que vai estar sobre a sua vida. Ontem eu postei um vídeo curtinho do pastor Luiz Saião. Depois, se os irmãos quiserem entrar na página do pastor Luiz Saião, os irmãos, vejam as orientações que ele nos dá. Apesar de todas as diferenças, lutas, né, que a gente vê por aí, escândalos até de líderes e igrejas, não abra mão de congregar. A igreja é a nossa respiração, irmãos, é o nosso alicerce. Você não sobrevive espiritualmente sem essa comunhão. Então vamos permanecer firmes como igreja do Deus vivo, sabendo reconhecer os nossos líderes, orando por eles, sustentando eles, cooperando com eles e seguindo na missão de proclamar essa verdade. Amém? Domingo que vem, os irmãos se preparem para estar estudando o capítulo 4, esteja analisando e orando a Deus pela vida da nossa irmã Silane, para que o Espírito Santo dê sabedoria, dê unção no ministrar da palavra do Senhor. Amém.